E o que acontece com a maioria das pessoas que fazem faculdade é que elas começam uma faculdade, estudam a faculdade e finalizam a faculdade aprendendo várias tecnologias ao mesmo tempo. E ela acredita que esse é o caminho para você evoluir, já que você viu lá na faculdade que você precisa aprender várias tecnologias, então você começa aprendendo várias tecnologias. E eu fiz isso no início da minha carreira, tá? Então, quando eu comecei na programação, eu não fazia ideia do que era uma área na programação, eu não fazia ideia do que era... Quando eu comecei, não tinha emprego, obviamente, né? Eu não fazia ideia do que era a área, do que era... Quais eram as tecnologias melhores para a área X, Y, Z, quais eram as áreas que eu poderia escolher, qual eram os tipos de carreira que eu poderia escolher. Basicamente, eu sabia que tinham tecnologias, eu sabia que eu precisava aprender tecnologias, logo eu comecei a aprender várias tecnologias. Então, no início da minha carreira, eu comecei a aprender PHP, por exemplo, eu aprendi JavaScript, eu aprendi a construir sites com HTML, CSS e JavaScript, que é o básico de sites, né? Hoje em dia, enfim, quando você começa a evoluir, você vê que na web você tem muito mais que HTML, CSS e JavaScript, mas no início eu não sabia disso, então eu aprendi HTML, CSS, JavaScript, eu aprendia Python, eu aprendia PHP, eu aprendia todas essas tecnologias que acabam sendo utilizadas em uma quantidade de áreas, que é uma quantidade grande de áreas, né? E o fato é que aprender todas essas tecnologias não me fez evoluir muito em nenhuma delas, né? E eu fiquei durante 5 a 6 anos do início da minha carreira, quando eu não tinha emprego ainda, correndo atrás justamente de aprender essas tecnologias, todas essas tecnologias. E o que acontece quando você tenta aprender todas as tecnologias? Você acaba ficando preso no início de cada uma delas. Então, por exemplo, quando você vai lá para começar a aprender PHP, você tem alguns detalhes, algumas sacadas do PHP que são diferentes dos detalhes das sacadas, das situações que envolvem quando você começa a estudar JavaScript, por exemplo. E quando você estuda JavaScript, você vai perceber que existem situações, existem tipos de dados, tipos e maneiras diferentes de programar JavaScript, que é diferente do PHP, que é diferente do Python também. E quando você começa a estudar Python, você vai ver que o modo de você programar Python é diferente do JavaScript, do PHP, que é diferente do Java, que é diferente do C, que é diferente de qualquer outra tecnologia, que é diferente do Ruby, enfim. Então, o que acontece é, por um lado, é importante que você consiga entender o conceito usando uma tecnologia, que quando eu falo de conceito, eu falo, por exemplo, da parte de lógica de programação, da parte de você conseguir compreender o que você precisa fazer dentro do código para você construir um sistema. Então, é muito importante que você tenha uma tecnologia, que você tenha alguma coisa para você, de fato, conseguir começar a construir alguma coisa. Então, quando você começa a aprender programação, vamos supor que você que está me escutando agora está no zero absoluto, você, obviamente, vai precisar de uma tecnologia para você começar a estudar lógica de programação. O que não vai ser necessariamente a tecnologia que você vai estudar para você evoluir na sua carreira. Então, mas o fato é o seguinte, toda vez que você for trocar de tecnologia para você estudar uma outra coisa, porque você acha que você, trocando de tecnologia, vai conseguir evoluir, vai conseguir mais empregos numa tecnologia XYZ, você vai recuar alguns passos para trás para você entender essas nuances dentro das tecnologias.